Esse bilionário levou a NASA de volta à Lua em 2024 e fundou 4 empresas de exploração espacial que vão te impressionar. Mas algo deu errado em uma delas, que pretende construir a primeira estação espacial comercial, e agora tá quase falindo. O cara parece um vô de filme de Natal da sessão da tarde, só que esse leva o neto passear no espaço. E olha só tudo que ele já fez. Cam Ghaffarian é formado em Ciência da Computação e Engenharia Elétrica, além de ter mestrado e doutorado. No início ele trabalhou para algumas empresas, entre elas a Lockheed Martin e depois para a Ford Aerospace, que eu nem sabia que existiu. E aí em 94, ele e um antigo colega da Lockheed Martin chamado Harold criaram a empresa SGT, especializada em engenharia, TI e pesquisas científicas. Ele hipotecou a casa e conseguiu juntar $250 mil. O escritório era no porão da casa dele. Eles focaram em contratos com agências governamentais, que eram o que eles faziam nos trabalhos anteriores. Os caras eram bons, foram a segunda maior fornecedora de serviços de engenharia da NASA. Chegaram a ter 2.500 funcionários. E olha que curioso, em 2009 o Harold vendeu a parte dele pro Cam e virou pastor na Igreja Batista. E aí em 2018 o Cam vendeu a empresa por $355 milhões. E com isso ele conseguiu financiar diversos outros empreendimentos, que você vai ver são de tirar o chapéu. Em 2009, ele fundou uma empresa que desenvolve reatores nucleares de pequeno porte, de apenas 80 megawatts, e que ao invés de usar hastes de combustível, usa mais de 200 mil esferas de combustível, do tamanho de uma bola de tênis, e segundo eles, vai ser quase impossível de derreter e provocar acidentes. Esse tipo de reator é bem legal, merece um vídeo à parte. Em 2022, eles ganharam um contrato com a NASA e o Departamento de Energia para desenvolver um pequeno reator nuclear de apenas 40 kW para a superfície lunar. Eles estão até fazendo pesquisas sobre propulsão nuclear para espaçonaves. Em 2013, ele e mais 2 caras fundaram a Intuitive Machines, de exploração espacial, que faz módulos lunares. Em fevereiro deste ano, eles se tornaram a primeira empresa privada do mundo a pousar na Lua, e o primeiro pouso dos Estados Unidos na Lua em mais de 50 anos. It's the first US-built spacecraft to land on the moon in more than 50 years, and the first ever by a private company. Mas não foi uma missão tripulada, era um módulo de exploração, que realizou alguns experimentos para a NASA, que pagou para eles $118 milhões. Até agora apenas 5 países pousaram na Lua, e os Estados Unidos foram os únicos a enviar humanos à superfície. Deve ser legal trabalhar numa empresa dessas, uma empresa do futuro. Não é algo que é mais do mesmo. Você também pode pensar que se algum dia tiver alguns milhões sobrando, pode virar sócio de uma empresa dessas. A Intuitive Machines, por exemplo, tem ações na bolsa. O valor de mercado é $1 bilhão. Se você tivesse muita grana, dava até para comprar uma fatia grande o suficiente para poder visitar a empresa, participar do dia a dia, sabe? É improvável, mas é possível. Tem outras também, como a Boeing, a Lockheed Martin, mas aí o valor de mercado já é muito grande, não vai nem fazer cócegas. Olha só uma curiosidade. O Cam tem cerca de metade das ações da Intuitive Machines. E aí quando ele lançou a empresa na bolsa no início de 2023, a fortuna dele saltou para $3,8 bilhão. Mas agora ele só tem $1,8 bilhão. Coitado. Esse outro pico aqui foi quando eles pousaram o módulo na Lua, no início de 2024. Continuando, em 2016 ele e outro colega fundaram a Axiom Space, que é essa que eu falei que tá quase falindo. O principal foco dela é construir a primeira estação espacial comercial. Daqui a pouco eu falo mais sobre ela. Em 2021, ele e mais 3 fundaram a Quantum Space. Ela vai focar em desenvolver toda a infraestrutura na região entre a Terra e a Lua, para as missões realizadas pelos outros, como o programa Artemis da NASA. Isso inclui satélites de comunicação, navegação e coleta de dados, módulos de transporte de carga e até abastecimento e reparos de aeronaves, além de construção de estruturas na órbita da Lua, tudo robotizado, sem pessoas a bordo. Os caras falaram que vão criar uma internet na Lua, a LunaNet, igual a Starlink aqui. Aí sim dá pra pensar em ir pra Lua. Olha só, palavras do CEO da empresa. Sabemos que haverá muita atividade ao redor e na Lua na próxima década, impulsionada principalmente pelo programa Artemis. Isso sim é um mercado ainda inexplorado. Ao invés de focar na órbita da Terra aqui, como quase todas as empresas desse setor, os caras já estão mirando lá na Lua. O problema é às vezes chegar muito cedo e quebrar, não ter mercado. Eles lançaram o primeiro satélite em março agora de 2024, utilizando o foguete da SpaceX, e pelo visto foi um sucesso. And liftoff, Falcon 9. Go SpaceX, go Transporter 10. Quando fui ver sobre essa missão, vi que a SpaceX já realizou 389 lançamentos. Não sabia que já tinham feito tantos. Isso sim é um sucesso comercial. Os caras até deixam simular o preço se você quiser lançar uma carga. Pelo visto, 50 quilos para baixo é $300 mil, é o preço mínimo. E o máximo é 831 quilos, que dá 5 milhões. Mas só tem para 2026. Vamos ter que esperar um pouco. Tangenciei de novo o assunto. Vamos lá. Em 2022, ele fundou a PTX, que pelo que eu vi é similar àquela primeira dele. Ela fornece serviços de engenharia e tecnologia para projetos no setor aeroespacial, mas exclusivamente para o governo federal.
Eles estão envolvidos, por exemplo, no programa Artemis da NASA, que vai levar o homem de volta à Lua e futuramente a Marte. Ele também criou, em 2018, uma empresa chamada IBX, que investe em todas essas outras. Ah, uma curiosidade, ele nasceu no Irã, veja só vocês que mundo. Ele ficou inspirado pelo pouso do homem na Lua em 69, e em 1976 foi para os Estados Unidos, aos 17 anos de idade. Isso foi antes da Revolução Iraniana de 79, que colocou a atual liderança religiosa no poder e que odeia os Estados Unidos. Pra ver que, independentemente de quem você apoia, tem que julgar os líderes, não o povo. Essa aqui, como você deve conhecer, é a Estação Espacial Internacional, a famosa ISS, em operação desde 1998. Ela foi montada igual a um Lego e é mantida através de uma cooperação entre as agências espaciais do Canadá, da Europa, do Japão, da Rússia e, obviamente, dos Estados Unidos. Só que ela já está ficando muito defasada, tanto de estrutura física quanto de tecnologia, dados e fornecimento de energia, e modernizar ela seria muito complexo e custoso. Além disso, a NASA está em uma transição para um modelo envolvendo mais parcerias com empresas privadas. 10, 9. E por isso a ISS está com a aposentadoria agendada para 2030. Depois disso, vai basicamente cair na Terra de maneira controlada, no meio do oceano. Na verdade, a Rússia já avisou que só vai manter as operações até 2028, então talvez nem chegue a 2030. Então, vendo essa oportunidade, Cam e seu amigo Michael, que trabalhou 30 anos na NASA, fundaram a Axiom Space em 2016. O foco principal da empresa é construir a primeira estação espacial comercial. No início, eles vão conectar seções à ISS para utilizar energia, suprimento de oxigênio e o que mais precisar. Aí depois que os primeiros 4 módulos estiverem prontos, vão se desconectar e operar de forma independente. E quem são os clientes que vão querer utilizar uma estação espacial comercial? Um ramo que ela vai atuar é em turismo espacial, levar bilionários passear no espaço, além de cientistas de agências espaciais de outros países. Além do turismo, quem também vai querer utilizar a estação espacial deles é a indústria, utilizando os laboratórios para desenvolver, por exemplo, novos semicondutores, nanomateriais, biotecnologia. Na microgravidade não tem sedimentação, convecção e flutuabilidade. Eles até já têm alguns clientes, como um centro médico que está fazendo pesquisas com células-tronco em microgravidade na ISS, em uma parceria com a Axiom. Eles querem ver se as células-tronco crescem mais rápido e saudáveis, sem a gravidade puxando elas em alguma direção. E aí talvez futuramente elas sejam desenvolvidas em um laboratório lá no espaço e depois trazidas aqui para a Terra. Até uma empresa francesa de champanhe virou cliente deles. Desenvolveram o primeiro espumante que pode ser degustado no espaço. Isso porque os líquidos e gases se comportam diferente no espaço. Tem que estudar até a pressão dentro da garrafa. Segundo eles, será servido em futuros voos espaciais da Axiom. Imagina se não iam querer tomar um champanhe passeando no espaço. É a versão espacial do Concorde. Só não é para mendigos milionários, é para bilionários. 2.100 km/h? 28.000 km/h. Além disso, vai ser uma baita propaganda para a marca. Quem será que vai ser o primeiro a tomar um porre no espaço, em gravidade zero? Então, parece que a Axiom tá indo muito bem, só que bem mal na verdade. Quando eles fundaram ela em 2016, eles falaram para os investidores que o primeiro módulo da estação seria lançado em 2020. E em 2020 eles diziam que seria em 2024. E agora planejam lançar o primeiro módulo no final de 2026. We're still on target to launch our first module the end of 26. Se olharmos de novo esse diagrama deles de antes, dá pra ver que eles ficariam independentes da ISS 4 anos depois de o primeiro módulo ser lançado. Se considerarmos o cronograma atual, isso seria em 2030, exatamente quando a ISS vai se aposentar. É um prazo apertado. Vamos voltar alguns anos. A estação está demorando mais do que previsto para ser lançada, que é o que geraria receita para a empresa. A situação começa a ficar difícil e eles precisam pensar em outras formas de ganhar grana. Então em 2020 anunciaram que iam começar a levar turistas para a ISS contratando a SpaceX para o transporte. Em 2022 lançaram a primeira missão, que durou 17 dias. Em 2023 foi a segunda, que durou 10 dias. E em janeiro de 2024 foi a terceira, que durou 21 dias, tomando banho só de toalhinha úmida. A quarta missão está planejada para 2025. O problema é que a SpaceX cobra bem caro. Os 4 lançamentos vão sair em torno de 670 milhões de dólares no total. Segundo documentos, a Axiom perdeu cerca de 30 milhões na primeira missão, mas ex-funcionários dizem que foi dezenas de milhões a mais do que isso, porque ela não considerou o custo de cerca de 60 funcionários que comandaram a missão. Segundo a empresa, os custos vão baixar a cada missão, e era esperado um prejuízo inicial até pegar a expertise na área e construir relações com as agências espaciais, que poderão ser futuros clientes. Segundo o Cam, a quarta missão é para ficar no 0 a 0 ou até dar lucro. Uau! Em 2022, eles também conseguiram um contrato com a NASA de 228 milhões de dólares para fazer os trajes da missão lunar Artemis 3. A Prada está ajudando a fazer o traje espacial da NASA. No futuro vamos ter um desfile do melhor outfit espacial.
Na verdade até que faz sentido, difícil alguma roupa custar mais que um traje espacial que custa milhões. É uma mini espaçonave. Imagina uma parceria com a Balenciaga. Ah, se você está se perguntando por que esses trajes são tão grandões em comparação aos da SpaceX, não é porque o Musk é um fucking gênio e fez melhor que a NASA e a Axiom. A diferença é que o da SpaceX é para caminhadas curtas, para turismo. Já esses grandões são para caminhadas demoradas, de até 8 horas. Eles têm suporte de vida prolongado e aguentam mais radiação e variações extremas de temperatura. Eles têm várias camadas de isolamento. Ele também permite se deslocar mais livremente, sem qualquer vínculo com a estação espacial, além de um cabo de segurança. É uma espaçonave de uma pessoa. A NASA também tinha trajes parecidos com os da SpaceX. Olha esse aí de 1965, da primeira caminhada espacial dos Estados Unidos. Em relação ao contrato do traje da Axiom com a NASA, 228 milhões é uma grana muito boa, mas como você deve perceber, não tem muito a ver com a construção de uma estação espacial. Foi um desvio bem grande do objetivo principal. E aí começamos a entender um dos motivos de tantos atrasos no lançamento da estação. O Michael, o CEO que trabalhou 30 anos na NASA, também percebeu que poderia perder o prazo de 2030 que a ISS vai se aposentar. E aí acionou o modo pânico e aumentou a equipe para 800 pessoas em 2022. E no início de 2024 já estava com quase 1.000. Só para ter uma noção, a SpaceX tem cerca de 13 mil funcionários. A diferença é que ela vale 210 bilhões de dólares, 100 vezes o valor da Axiom. A fucking NASA tem 17 mil funcionários. Talvez essa abordagem de contratação em massa seja porque ele passou 30 anos trabalhando na NASA, com um orçamento anual em torno de 25 bilhões de dólares. Mas a realidade de uma startup não é a mesma de um programa governamental. Segundo a reportagem da Forbes, tinha engenheiro parado sem fazer nada, foi totalmente descolado do projeto. E não à toa, a folha de pagamento deles chegou a 10 milhões de dólares por mês no início de 2023. E aí começaram a atrasar o pagamento de fornecedores. Mas então por que o Cam não pegou um sócio do setor privado? Para começar, o Michael, esse sócio e CEO da empresa, foi gerente do programa da ISS durante 10 anos dos 30 que ele trabalhou na NASA. Dificilmente terá alguém no mundo com mais experiência que ele nessa área. Mas o Michael não é o único. Pelo menos 18 ex-figurões da NASA trabalham nas empresas dele, além de pessoas importantes de outros órgãos do governo. E tem 2 motivos principais para isso. O primeiro é que esses programas espaciais e nucleares geralmente são desenvolvidos pelo governo. Então, essas são as pessoas que provavelmente mais entendem do assunto. E o segundo é que, depois de tantos anos, esses caras, mais do que ninguém, sabem o que o governo precisa e como funciona. E aí a gente entende porque os clientes das empresas do Cam são quase sempre órgãos do governo. X-Energy, contratos com o Departamento de Defesa e vários com o Departamento de Energia dos Estados Unidos. Intuitive Machines, vários projetos com a NASA. Quantum Space, projetos com a NASA, com a Agência Nacional de Desenvolvimento Espacial, que é um ramo da nova Força Espacial dos Estados Unidos. PTX, atende exclusivamente o governo federal. O governo é o melhor cliente e, segundo o próprio CEO da X-Energy, o Cam é o melhor em conseguir esses contratos. Inclusive, em 2020, ele conseguiu um contrato de 140 milhões com a NASA para construir o primeiro módulo da Estação Espacial da Axiom. Mas essa grana só vai cair na conta quando eles lançarem o módulo. Certamente no futuro a Axiom vai conseguir mais alguns contratos com a NASA. Mas por enquanto, tirando o contrato do traje espacial, o foco dela é em empresas privadas e turistas. A bucha é que não tem muita gente disposta a pagar 50 milhões de dólares por uma viagem espacial. Segundo esses funcionários, assim que eles mencionavam o preço, levavam um vácuo na conversa. E outra dificuldade é alguém conseguir dedicar 18 meses pro treinamento de astronauta. Mas enquanto a estação espacial não for concluída, as parcerias com empresas privadas vão ficar bem limitadas. E aí resta o turismo espacial pela SpaceX e a ISS. Para tentar salvar a Axiom, o Cam até investiu mais algumas dezenas de milhões de dólares na empresa. Ele já tem 42% dela. Além disso, eles já conseguiram até hoje 505 milhões de dólares de investidores, o que permitiu financiar os projetos até agora. Mas segundo um ex-executivo da empresa, sempre que entrava uma grana das novas rodadas de investimentos, ia tudo para pagar as contas atrasadas. E segundo uma reportagem da Forbes, está cada vez mais difícil de conseguir novos investidores. Teve momentos em que a empresa tinha só um mês de caixa, e aí eles ligavam para os clientes pedindo se podiam antecipar os pagamentos, porque eles tinham 60 dias de prazo. E aí teve um funcionário de um dos clientes que falou: "Por que você continua nos ligando? Pare de nos assediar por dinheiro." Imagina a situação. E tudo isso enquanto os concorrentes estão na cola. A Sierra Space, em parceria com a Blue Origin, a Boeing e outras, por exemplo, também estão construindo uma estação espacial comercial, mas parece que não está indo muito bem. Outra empresa construindo uma é a Voyager Space, em uma parceria com a Airbus, a Mitsubishi e a Midway Space. Também tem essa da Vast, fundada por um bilionário das cripto. E a NASA, que está até estudando usar a gigante Starship como estação espacial temporária, uma que poderia voltar para a Terra para trocar a carga e a equipe, 2 em 1.
mas eu imagino que seja mais econômico deixar no espaço o que for possível de estrutura e equipamentos, para não gastar tanto em combustível. Mas agora o Cam substituiu o Michael como CEO temporário e está ajustando a Axiom à realidade. Eles estão modificando o projeto do segundo módulo para ter energia suficiente para conseguir ficar independente da ISS antes de ela se aposentar, e talvez até reduzam o tamanho. Além disso, eles também estão reduzindo o quadro de funcionários. Só esse ano foram 100 demissões. Eles também estão oferecendo ações da empresa em troca de cortes salariais. Eu achei impressionante como o cara criou várias empresas em áreas super complexas, exploração espacial, energia nuclear. O cara não é qualquer um. Como ele mesmo disse, todas essas empresas estão fazendo coisas que nunca foram feitas antes, não é uma linha reta. Talvez você se interesse em participar da próxima rodada de investimentos da Axiom no final do ano, caso tenha alguns milhões sobrando. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.